Então, pessoal, vamos continuar aqui nossa segunda videoaula, certo? Então, o que que a gente precisa agora? A gente precisa gravar nessa estrutura que a gente criou. Então, vamos criar uma função aqui chamada frota, ok? Cadastrar. Abre chave, fecha chave. Então, a gente precisa dizer que tipo ela é do tipo frota. E dar uma espécie de apelido para essa, dar uma referência para essa estrutura que a gente criou lá, que foi a frota. Então eu vou chamar aqui de V, certo? Que a gente vai estar usando aqui no momento de estar fazendo a leitura da variável de entrada do usuário. Então a gente vai pedir para o usuário informar o nome do veículo, né? /n, só aqui com ponto e vírgula aqui para não dar erro. Então a gente vai usar aqui o scanf percentual %S, por quê? Porque eu estou usando cadeia de caractere. Agora aqui é onde entra o V que a gente passou aqui como referência da estrutura frota. Então, percentual, aliás, e comercial V ponto, o nome do campo que eu atribuí lá na estrutura, que seria o que? Nome veículo, meu primeiro vetor. Então, um vetor de caractere onde ele vai estar lendo a variável aqui, nome do veículo. E aqui eu repito o procedimento para o restante, certo? Vamos colocar aqui informe a placa /n, ponto e vírgula, scanf percentual %S, por quê? Porque se trata de uma cadeia de caractere. Só revisando aqui, quando a gente usa o S é justamente porque a gente definiu lá em cima que é do tipo SHA. SHA é um vetor de caractere, então a formatação de leitura dele é S, ok? Por isso que a gente está passando aí. Então, I comercial, V ponto placa, que seria o campo que a gente definiu lá em cima. Então, vamos só olhar, então V placa, ok. E o último campo que seria o campo modelo, informe o modelo do veículo. /n, ponto e vírgula, scanf percentual S novamente, porque tudo a gente definiu como SHA. Se a gente estivesse trabalhando com algum tipo inteiro seria percentual D, ou com tipo float percentual F e por aí vai. E comercial V ponto modelo. Então vamos ver se a gente criou foi como nome modelo, foi modelo, então correto. Então tá aí nossa estrutura. O que que a gente precisa retornar? A gente precisa retornar a própria estrutura que seria V. Então nosso comando de return vai ficar o próprio V, que seria a estrutura que a gente definiu aqui. Então a estrutura frota do tipo V vai retornar o próprio V, que é a própria frota. Deu para entender, né, pessoal? Então tá aí, esse seria nossa estrutura de leitura. Então aqui ele possibilita a gente armazenar vários registros, ok? Então a gente vai estar criando agora uma função de leitura, onde a gente vai apresentar para vocês o comando de repetição, que seria o for, dentro dessa estrutura de visualização. Então depois que eu armazeno, eu crio uma função que seria a função de leitura. Essa função ela vai ser do tipo void. Por que do tipo void? Que eu não vou retornar. Então eu vou só
visualizar a informação dentro da própria estrutura. Então vamos colocar aqui. Aqui existe uma diferença. Qual que seria? Então a nossa função, existe um parâmetro que é a própria estrutura que a gente definiu lá, que a gente chamou de frota. Frota do tipo V, eu vou passar um tamanho de um vetor aqui, que vamos supor que exista 50 registros armazenados nesse vetor. Então a gente vai criar outra variável aqui para contar a quantidade de registros. Vamos abrir chave e fechar a chave. Vamos dar início aqui ao nosso comando. Vamos primeiro criar uma variável que vai ser a variável de referência para o nosso vetor. Vou chamar de i. Aliás, para o nosso for. Então dentro do nosso for, a gente vai estar trabalhando para i receber 0 e i menor de que n, que vai ser a quantidade de vezes que vai ser registrado. Vamos supor que sejam 10 registros, então enquanto não chegar ao 10º registro, ele não vai parar de fazer a leitura, né? E só um detalhezinho aqui que eu coloquei vírgula, na verdade é ponto e vírgula. Então a gente vai incrementar a variável que a gente criou, que seria o próprio i. Então, ok. Definido o nosso for, abre chave e fecha chave, a gente vai fazer a leitura e impressão lá da variável. Então vai ser o printf, que a gente vai chamar aqui de nome do veículo, ok, onde a gente não precisa passar a formatação, aliás o i comercial, a formatação precisa, que seria o percentual S. Então diga o i comercial, nessa situação aqui não precisa, só precisa quando você vai ler. Quando você vai imprimir, você imprime só o valor que já existe armazenado dentro do vetor. Então v e o índice, né, que seria o próprio i. Então o i ponto nome veículo, ok. Então nessa situação aqui a gente já imprime o resultado da variável veículo. Então o primeiro campo a ser impresso vai ser esse aqui. Então vamos repetir para os demais. Printf placa, né, percentual S novamente, vírgula, V o índice, que seria o i, ponto placa, que seria a variável que ele vai estar buscando dentro do vetor, que já foi armazenado. Então print novamente modelo percentual S, porque tudo é cadeia de caractere, vetor do índice, ponto modelo. Então tá aí nossa variável de leitura, ok, aonde ele vai só dar uma quebra de linha aqui para. Então da forma que está aqui, ele vai imprimir um na frente do outro. Então se a gente quer quebrar a linha, só colocar lá um /n na frente que ele vai estar quebrando, ok, pessoal? Então tá aí, o que a gente já possui dentro do nosso aplicativo? A gente já possui uma função de cadastro, que seria a função frota cadastrar, aliás, cadastrar, ok? Então a gente já possui o que? A função de visualizar o cadastro da frota, que a gente tem definido o tipo frota, com um vetor de 50 posições, 50 posições, e uma variável para estar contando a quantidade de registro que foi armazenado dentro desse vetor, certo? Então, na próxima aula a gente vai
criar o menu, a classe MEI, que vai ser a classe que a gente vai estar acionando essas funções, e criar uma estrutura de switch case, né? Onde a gente vai estar mostrando para vocês melhor como é que vai estar organizado o código. Até mais, pessoal.